tá gravando? Bem-vindos! Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nós somos as Irmãs Piva, meu nome é Wendy. Meu nome é Giovana! Tá bom, para Giovana que tá Piva. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lola, corta. O que eu vou falar? Então, a gente tá com esse canal agora com uma proposta de trazer maquiagens pra vocês, mas não automaquiagem. Eu vou maquiar a Giovana. A gente vai tentar fazer uma coisa bem minuciosa, bem explicadinha, mostrando com detalhes o pincel, como pegar no pincel, aonde pegar o produto no pincel e todas essas coisas. Como vocês já sabem, no título do nosso vídeo de hoje vai ser um olho esfumado, né? Então a gente vai explicar bem direitinho aonde é o côncavo, como que faz para esfumar o côncavo, os pincéis certos, como que usa, onde que pega o pincel e tudo isso vocês vão ver no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, ó. Dê um like pra gente se vocês gostaram, pra gente poder gravar mais vídeos. Compartilhe com as amigas. Divulga o nosso canal aí, galera, por favor. Ajuda! Então vamos lá assistir o vídeo. Um beijo, fiquem aí com nossos conhecimentos. Não. Até o próximo. Então vamos lá, gente. A gente vai começar pegando um pincel de cerda sintética e uma base, um corretivo cremosinho para passar embaixo da sobrancelha. Então vamos passar bem rente ao desenho da sobrancelha. É bom que se tiver algum pelinho por tirar, alguma coisa assim, ele já vai dar uma apagada nesse pelinho. A gente passa primeiro desenhando a sobrancelha e depois esfuma, puxa esse corretivo para baixo, até mais ou menos aqui a metadinha do olho. Esse primeiro passo é importantíssimo para a gente ter um esfumado legal, porque é com a ajuda do corretivo que a gente vai conseguir espalhar melhor a sombra. Eu estou usando essa paletinha aqui da MAC, mas pode ser com qualquer corretivo cremoso. E um pincelzinho de cerda sintética. Próximo passo é passar um primer de sombra só na pálpebra móvel. Eu gosto bastante desse aqui da Mary Kay, porque ele deixa a pálpebra bem sequinha. Mas é importante passar só na pálpebra móvel e não subir esse primer para o côncavo. Agora eu vou demonstrar. O côncavo, você descobre onde é apertando, é o espaço no meio entre a sobrancelha e os cílios. Então, o seu côncavo é isso aqui. A gente passou o corretivo da sobrancelha até a metade do olho, então até um pouquinho depois do côncavo. E agora vai passar o primer da raiz dos cílios só até chegar no côncavo. Não vai ultrapassar da metade do olho. Passa de um lado e de outro. Por quê? Porque se eu passar esse primer, como ele vai pigmentar mais a sombra, se eu passar ele aonde eu quero esfumar, ele vai segurar a sombra, ele vai segurar o esfumado, eu não vou conseguir esfumar direito. Por isso que eu quero ele só onde que eu quero que a sombra fique super pigmentada, que é na pálpebra móvel, ou seja, esse espaço abre o olho, onde move quando a gente abre o olho. Então, vamos começar com a primeira sombra. Eu vou pegar o marronzinho mais claro e um pincel de esfumar, que é esse bem fofinho e arredondado. Eu vou pegar a sombra na ponta do pincel. Então, eu vou começar de fora para dentro, aplicando a sombra primeiro, em movimentos de vai e vem. Estou segurando o pincel mais na ponta, no começo dele, e aplicando com um pouquinho mais de força, nesse primeiro momento. Depois eu vou limpar o meu pincel num papel
Agora eu vou pegar ele mais no finalzinho e bem de leve eu vou só no cantinho da sombra para diluir aquela sombra que eu apliquei, que ficou um pouco... Ela já ficou esfumada na primeira vez que eu passei, mas é bom dar essa leveza maior diluindo a sombra. Então, até agora, eu passei o corretivo para desenhar a sobrancelha e eu passei a sombra no côncavo, porém um pouquinho acima também. Vocês podem ver que essa sombra, ela é um tonzinho acima do tom de pele dela só. Então, ela vai só dar um fundinho. Agora, eu vou passar a próxima sombra bem dentro do côncavo, para fazer um degradê. Agora, eu vou pegar um pincel menorzinho, ele continua sendo arredondado e fofinho. E a primeira sombra que eu usei foi essa, o marrom claro. Eu vou vir na paletinha um marrom um pouco mais escuro. Vou pegar também na ponta do pincel esse marrom para aplicar dentro do côncavo. O côncavo, como eu disse, é o meio do caminho entre a sobrancelha e os cílios, mas nem sempre é o lugar que marca quando você abre o olho. Fecha o olho. Aí, onde você tocar e o seu dedo entrar, esse é o seu côncavo. É o jeito mais fácil de se encontrar. Até quem tem a pálpebra gordinha, é no mesmo lugar que marca. Não é aonde vinca quando você abre o olho, é aonde o seu dedo afunda. Logo abaixo do ossinho da sobrancelha. Eu vou começar aplicando a sombra, deixando ela marcada mesmo. Ai, meu Deus. Eu vou aplicando. Eu nem sei o que eu falei. Vai aplicar a sombra. Eu vou aplicando a sombra. De lado ali. Mas vou aplicar a sombra, deixar ela um pouco mais marcada mesmo nesse começo, fazendo esse movimento também de vai e vem. E novamente eu vou limpar o pincel num papel. Eu faço isso para poder tirar o excesso de sombra e melhorar, né, o esfumado. Eu faço isso para tirar o excesso de sombra e poder realizar o esfumado. Aí novamente eu pego no finzinho do pincel, fazendo movimentos leves para diluir essa sombra que eu apliquei de maneira mais forte. É importante prestar atenção nessa pegada de começo e final do pincel, porque isso vai dar o peso da sua mão. E o peso da mão é o que vai dizer o quão esfumado vai ficar a sombra. Então, esse segundo passo, a mão tem que dar bem levinha para ir diluindo a transição de uma sombra para outra. Tá sem sombra, não peguei mais sombra, só com a sujeirinha que já tava mesmo, só para diluir mais essa segunda sombra dentro da primeira. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho, ele é mais achatadinho, mas mesmo assim ele é um pouco fofinho. Eu vou iluminar embaixo da sobrancelha. Esse é um passo muito importante para fazer o resultado final do esfumado. Eu vou pegar uma sombra cintilante, clarinha. E por que cintilante? Porque a sombra cintilante ela vai ajudar também a dar esse efeito esfumado. Na hora de passar, quando misturar com a sombra que está no côncavo, ela vai deixar o resultado final mais bonito. Então eu vou aplicar aqui, bem pertinho da sobrancelha, usando a pontinha do pincel, para que essa sombra cintilante não invada a primeira sombra que eu passei. Vou voltar com o primeiro pincel, só para dar um arremate aqui. Se quiser, com um pouquinho da primeira sombra, só para finalizar o esfumado.
Então é isso aí, pessoal. O final do esfumado fica assim. Fica bem direitinho o degradê de cores, você não vê onde começa uma cor e termina a outra. Isso você pode fazer em tons de marrom, em tons de rosa, se quiser usar preto, pode. É sempre trocando os pincéis, colocando um pincel mais gordinho, depois um pincel mais fininho, depois um mais fininho ainda, colocando uma sombra dentro da outra e voltando com os pincéis para dar o arremate, para dar o esfumado e conseguir esse resultado em degradê. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Não que... Não! Gente, tem que curtir o vídeo, gostaram? Tem que curtir, tem que compartilhar. E ó, se vocês querem que a gente poste mais vídeos, a gente precisa chegar em 1000 visualizações. Então ó, divulga aí pra todo mundo. Posta, compartilha com aquela sua amiga que posta aquela sombra bem marcada. Mostra pra ela esse vídeo, fala pra ela assistir, pra ela aprender. E se vocês quiserem também treinar e postar as fotos e marcar a gente, os nossos Instagrams vão estar aqui embaixo. Na descrição do vídeo, porque ninguém sabe colocar no vídeo ainda. Você sabe pôr? Meu amor, nós temos... Nosso cinegrafista põe, então nosso cinegrafista põe, galera. Vai colocar aqui embaixo no nosso Instagram.